Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo, ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Você já conhece as nossas plataformas digitais? Acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse nosso site verbodavida.org.br. Aleluia, graça e paz, irmãos. Aleluia, tem 4 pessoas aqui, mas vai aumentar. Aleluia, boa noite, irmãos, graça e paz. Aleluia, opa, chegou mais uma meia dúzia aí. Mas eu creio que até o final do culto, eu creio que vai chegar mais umas 20 e poucas pessoas aí. Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui ministrando a palavra do Senhor com vocês. Quero dar sequência àquilo que o nosso pastor tem ensinado nesses últimos dias a respeito sobre cura divina. Quero também agradecer a vida do meu pastor, que está lá em São José do Rio Preto. Eu creio que lá está bem quente, aqui está um pouquinho friozinho, né? Mas quero agradecer pela oportunidade e permitir que eu ensinasse um pouco da palavra de Deus, conselhos preciosos que o Senhor tem para as nossas vidas, como igreja, como filhos, como homem e mulher de Deus, amém? Antes de nós começarmos a ensinar, eu quero aqui, começando orando, tá bom? Então feche seus olhos, incline o seu rosto, amém? Pai, no nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai, por tua palavra que será ministrada nessa noite, como nós já oramos, nós adoramos a ti, Pai, e nós queremos pedir a ti espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que possamos entender, Pai, qual é o nosso chamamento, Pai, quais são as direções, Pai, obrigado pelas sinalizações que o teu Espírito Santo conduzirá às nossas vidas, Pai, dê-nos um coração ensinável, Pai, para receber tudo aquilo que vem de ti, Pai. Pai, que os nossos olhos sejam iluminados, que a nossa vida, Pai, seja inclinada, Deus, para obedecer princípios estabelecidos pelo Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por tua bondade, a tua graça nos sustentando, a tua graça nos fortalecendo. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você crer, você pode dizer amém. Amém, queridos? Eu quero nessa noite falar um pouco, né, como nós estamos num culto de ensino sobre cura divina, né, saúde divina, saúde física e saúde divina. E eu queria falar hoje um pouco sobre a água na Bíblia. Diga água na Bíblia. Espere um pouquinho, não jogue água na sua Bíblia, tá bom?
Não jogue água na sua Bíblia. Antes disso, eu quero pedir aos amados que estão aqui que sente um pouquinho mais para cá, amém? Eu sei, irmãos, que alguns gostam de ficar mais longe, porque a beleza do pastor Roberto, ele é tão lindo, né? Que radia que vocês não conseguem enxergar, né? Mas assim nós vamos aqui brilhar, nós vamos brilhar como você brilha também, amém? A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter sede e fome, estar mais próximo, amém? Então os irmãos aí do fundo, vem para cá, tem lugar aqui na frente, amém? Eu sei que você de repente fica um pouco receoso com a questão do distanciamento, né? Mas você pode se achegar aqui um pouquinho mais para frente, tá bom? Tem lugares aqui na frente. Aleluia. Então diga, a água na Bíblia. Oh, glória a Deus. Então alguns já, quando comecei a falar água aqui, já estou vendo alguns já com sede, né? Já estou olhando aqui, eu também vou dar uma bicada para fazer um pouco de uma inveja santa, se é que existe inveja santa, né? Não existe, né? Mas eu vou aqui despertar em você o desejo de tomar água, amém? Sabemos, irmãos, que a Bíblia, eu buscando algumas informações, né? Buscando algumas informações a respeito da água. A Bíblia ela fala diversas vezes a palavra água, né? E essa questão da água, ela é tão importante. Se a Bíblia ela menciona isso, algo que o Senhor fez, e a Bíblia também nos ensina que a água também é importante para o corpo humano, amém? Então nós vamos ver aí, queridos, eu buscando na Bíblia RA, Revista Atualizada, na Bíblia RA, a palavra água ou águas, ela é citada 659 vezes. Nossa! Vocês não vão falar que barato, né? Que eu não estou vendendo água. Fique tranquilo, tá bom? Não é 2 por 5 ou 3 por 10 não, fique tranquilo. Mas a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia fala diversas vezes a respeito das águas. E quando nós entendemos a questão da água, a água ela vai relacionar, ela vai trazer algumas informações para as nossas vidas. E eu gostaria de começar a ler alguns versículos. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia lá no primeiro livro, né, o livro da criação, o livro de Gênesis, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 3. Eu quero ler esses 3 primeiros versículos com você. Eu estou falando rápido ou não? Está tranquilo? Consegue me entender? Amém? Se você perceber que alguém está dormindo aí, não jogue água nele, só cutuque ele, tá bom? Amém? Amém, queridos? Alguns estão aí quase cochilando, mas não vai cochilar não. Então diz assim, Gênesis capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a... Eu amo isso, irmãos, porque o Criador, Ele fez algo, Ele proporcionou algo para que os seus filhos desfrutassem. Você fica feliz com isso ou você fica triste? Então a Bíblia diz que Deus criou. Se Deus criou, irmãos, é porque Ele quer que alguém usufrua disso, amém? Aí ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí diz, a terra porém estava de que jeito? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Oh, glória a Deus. Que bom você perceber, irmãos, que o Espírito Santo, ele pairava. Ele estava tão pronto para receber o comando, para fazer com que aquilo que outrora estava em caos, o mundo estava em caos, e aí o que aconteceu? O Espírito Santo começou a organizar as coisas. E aí quando a gente olha e começa a estudar, eu lembro quando você na escola aprendeu um pouco sobre o planeta Terra, você percebe que a Terra, o planeta Terra, ele é aproximadamente 70% de água e 30% de terra, né? Então percebe-se que há uma abundância de água, é isso? Vocês estão comigo? Ou se tiver com dúvida aí, os universitários me ajudem. É isso, Nádia? Ou está com dúvida? Amém? Se não, pode me ajudar aí, amém? Então nós percebemos que é uma abundância de águas. Então se a água, irmãos, às vezes eu até brinco, falo assim, que ninguém bebe a água do mar. Ninguém bebe a água do mar. Aí você vai falar assim, pastor, você está mentindo. Porque eu já visitei o mar, já fui na praia e eu bebi um gole d'água. Quando eu digo que ninguém bebe água do mar, é porque é muita. Amém, irmãos? Então, ou seja, quando a gente para pensar a respeito da água, eu quero trazer algumas ilustrações aqui, que quando a Bíblia representa a água, ela pode representar vida e morte. Eu começo dizendo a respeito de vida.
Quando a gente lembra de água, a gente vai lembrar de vida. Todo lugar onde não se há água, o que vai apresentar? Apresentar uma região muito triste, ou uma região muito seca, uma região sem vida, não é assim? Quantos conhecem? Quem já foi para o Nordeste, bem no Agreste mesmo, não nas regiões praianas, mas para o Agreste, percebe-se que quando aquela região fica sem água, fica uma vegetação muito feia, sim ou não? Olha, eu estou vendo que vocês são missionários, já viajaram sobre o Nordeste brasileiro. Né? Então nós vamos ver que na criação o Espírito e a palavra, né, o poder criador de Deus, ele estava ali pronto o quê? Para manifestar ou fazer com que aquilo fosse organizado. Então nós vemos também, queridos, que na Bíblia, as águas, ela tem o poder de o quê? De trazer vida a tudo aquilo que está morto. Ela tem esse potencial. Certo? E se nós formos olhar também nas escrituras, a Bíblia também relata de um episódio lá em Gênesis capítulo de número 6, no versículo 17, a Bíblia fala que Deus fala com quem? Com um homem chamado Noé e faz uma aliança com ele. Em Gênesis capítulo de número 6, no versículo 17, diz assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra perecerá. Então percebe que Deus estava dando instrução para Noé. Nós vemos que quando Deus criou a terra, nós podemos dizer que até então o jardim do Éden era o berço do homem. Deus preparou o jardim do Éden para que o homem tivesse uma vida plena, tanto de relacionamento com Deus, e tendo também os recursos necessários para viver uma vida com excelência. Mas por conta do pecado, o homem, o quê? Foi lançado fora do Éden, e aí então começou a colher as consequências do pecado. A humanidade começou a se corromper, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Quando essa palavra arrepender-se, a Bíblia, essa palavra arrepender-se, tem por definição, Deus ficou triste pela situação do que o homem estava fazendo. Então Deus, o quê? Usa de um princípio, que foi através da água, e ele anuncia a quem? A Noé antes de fazer. Amém? Vocês estão comigo? Ele diz lá, volta lá para mim no versículo 17, vamos ler novamente, ele diz: porque estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Então Deus fala com o homem, e é tão interessante que todo aquele que tem um relacionamento com Deus, todos aqueles que se relacionam com Deus, eles vão ser o quê? Protegidos. Amém? E veja que Noé, ele o quê? Ele recebeu as instruções de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, assim, eu tenho ouvido algumas ministrações, e eu achei um exemplo muito válido a respeito de um sinal, de um sinaleiro, né, de um farol de pedestres. Né, nós percebemos, quem conhece um farol de pedestres, sabe-se que tem 3 cores o farol, não é assim? Estão comigo? Não é assim? Quem já tirou carta, e quem não tirou carta sabe que lá no cruzamento de uma avenida tem 3 cores. Quais são as cores? Roxa, laranja... Não. Alguns já deram risada aí, né, Laura? Você aproveitou aqui a falha do pastor, né? Mas não é, irmãos. Nós vimos lá que tem 3 cores. A primeira cor qual que é? A primeira lá em cima qual é? Vermelho? De repente, pode ser vermelho ou verde, depende da sequência. Na maioria são o quê? Verde lá em cima, certo? E aí a última qual é? A de baixo? Vermelho. Mas tem uma cor que fica bem no meio. Qual é essa cor? Amarelo. Então nós aprendemos que o verde é para quê? Para avançar. Diga, siga, prosseguir. E o vermelho é para quê? Para parar. Mas é interessante que nós somos tão especialistas nessas 2 cores, irmãos, e não somos especialistas naquela cor central, que é amarela. Para que serve o amarelo? Tem alguns que usam o amarelo para quê? Pisar, acelerar, falar assim: eu não vou ficar nesse farol, porque eu sei que esse farol demora demais. Estão comigo? Irmãos, o dia que eu ouvi isso, irmãos, toda vez que eu vejo um farol, eu fico parando. Ai meu Deus, não amarelo, não fica amarelo, não fica amarelo. Por quê? Porque às vezes nós sabemos algum farol, quando você percebe que ele vai ficar amarelo, você fala: meu Deus, eu vou acelerar que eu vou ultrapassar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o amarelo não é para você acelerar,
é para você ficar atento e frear, porque você vai entrar numa segunda etapa. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, vou ensinar a você nessa noite, que você precisa aprender a respeitar princípios que foram estabelecidos. Amém? Princípios são imutáveis. Os princípios que Deus deixou aqui na terra, é para os filhos aprenderem a respeitar, e não quebrá-los. Mas sabe, irmãos, que muitas vezes o homem ele tem quebrado isso, tem acelerado, tem avançado o sinal, e muitas vezes tem colhido frutos do quê? De ter avançado o sinal. Amém? Quem aqui já foi multado por ter passado um farol? Que vergonha, pastor. Isso acontece com o pastor Roberto, não aconteceu com ninguém daqui e nem com quem está me assistindo. Não é verdade? Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus ele deixou esses princípios, o homem era para ter respeitado, mas o homem quebrou esses princípios. E aí começou a colher os frutos por ter quebrado os princípios. E aí nós vamos ver no capítulo 7 de Gênesis, capítulo 7, versículo 6 e 7, olha o que diz. Veio o resultado. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Versículo 8 diz, dos animais limpos, dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Então percebe-se que, quando o homem decide respeitar princípios, ele o quê? Ele é guardado, ele é protegido. Você pode dar um glória a Deus? E nós sabemos, irmãos, que Deus livrou uma família por meio das águas. Amém? A Bíblia também fala de um episódio em que o homem, que Deus, ele estabelece uma aliança com o homem, depois dessa nova etapa, e Deus deixa um sinal no céu. Né? Que muitos sabem que é o quê? O reflexo, né? O reflexo do sol nas águas, né? Nas águas caindo, automaticamente vai fazer algumas cores. Nós podemos dizer que é chamado de arco-íris. Tem alguns movimentos aí que acham que é o símbolo deles. Mas não é o símbolo dele, é o símbolo do amor de Deus para com o homem, que Deus se importa com o homem, que quer salvar o homem, que Deus não projetou o homem para o inferno, mas Deus projetou o homem para se relacionar com o próprio Deus. Amém? Então, irmãos, nós podemos aprender que através das águas, Deus livrou uma família, Deus livrou os homens de sofrer o dano. Um outro detalhe que nós podemos lembrar também, irmãos, onde Deus salvou, Deus marcou uma geração, através de um homem chamado Moisés. Na verdade, quando o faraó começou a matar todas as crianças, a mãe de Moisés fez o quê? Pegou a criança e escondeu por 2 meses, e depois colocou dentro de um cesto, e colocou onde? No rio. Não é isso? Colocou num cesto, protegeu ele, depois colocou num rio, depois de um certo período, e lá a filha de faraó, né, pegou, adotou aquela criança. E é tão interessante, irmãos, que aí a filha de faraó, como não tinha como cuidar, fez o quê? Mandou a sua criada, falou, ó, leva para uma mulher lá, para ela cuidar de você, eu vou pagar o salário para ela. Olha que bênção, né? Protegeu a mãe, deu um salário para a mãe, e ainda deu vida a Moisés, que o nome Moisés tem por definição aquele que foi salvo pelas águas. Amém, irmãos? Eu quero dizer, irmãos, que hoje, nessa noite, as águas do Espírito vai fluir sobre a sua vida. Amém? As águas do Espírito vai te ensinar, irmãos. Vai te salvar, vai te livrar, você, irmãos, de alguns enganos que muitas vezes pode te causar danos. Eu estava aqui pouco tempo, alguns minutos atrás, eu estava lendo uma informação, né? Eu vou chegar lá depois na área dos refrigerantes, mas eu fiquei boquiaberto o que uma empresa de refrigerante ela disse a respeito das águas, que como se as águas elas não fossem tão importantes. O que é importante é tomar refrigerante, né? Mas não foi isso que Deus nos projetou. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, eu sei que muitas vezes em nossas vidas nós podemos entender, irmãos, entender que quando nós éramos criança, nós éramos guiados pelos nossos pais, e quando nós nos tornamos adultos, ou quando chegamos a uma certa idade, nós
achamos que somos donos do nosso próprio nariz. E é aí, irmãos, que nós devemos lembrar que quando aceitamos a Cristo, nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós precisamos ser guiados por uma pessoa chamada Espírito Santo. Amém? Então, depois eu vou ler esse pedacinho para você. Eu sei que você está curioso para saber, né? Crente não é curioso, mas quer saber, né? Do que essa empresa de refrigerante ela disse, tá bom? Então, nós vamos ver, irmãos, que também houve episódios que Deus livrou o seu próprio povo por meio das águas. Quer ver um exemplo? Está lá em Êxodo, capítulo de número 13, Êxodo 13, 17. Enquanto isso, se você tem a sua água, pode tomar aí que eu vou tomar a minha. Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17. Olha o que ele diz. Êxodo 13, 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Veja, irmãos, que para aquele povo que estava sendo escravizado, e Deus, né, levantou Moisés para salvar um povo, e disse Faraó, olha, deixa o meu povo ir adorar a Deus. E aí Faraó, se vocês quiserem, pode ir aqui, adora aqui, mas o caminho aqui é mais perto. Você já viu pessoas que muitas vezes querem pegar atalhos? Nem sempre os atalhos, irmãos, é o melhor caminho. Nem sempre. Ou seja, na maioria das vezes. Aquilo que você julga ser longo, irmãos, pode ser uma grande segurança, ou de fato, muitas das vezes é uma segurança para você. Irmão, já teve momentos em minha vida que eu tentei pegar atalhos, entrar numa rodovia que eu ia falar, não, aqui eu economizo 20 quilômetros. E eu peguei uma estrada esburacada, quebrei o carro, por causa de quê? De questão de economia. Eu sei, irmãos, que o foco aqui nessa noite não é a questão de economizar. E também não é um foco também de esbanjar, mas é um foco o quê? Do que a gente termos equilíbrio, nós temos uma vida equilibrada na palavra. Amém? E nós vemos aí depois no capítulo 14, veja aí que no 13, né? No 13, 17, ele diz assim que o povo, o Senhor falando, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus não quer de forma alguma que você volte ao Egito, que você tenha saudade da sua vida outrora. Então Deus, depois lá no capítulo 14, no versículo 27 ao 31, nós vamos ver isso. Êxodo 14, do 27 ao 31, diz assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou as suas forças, os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros dos cavaleiros de todos os exércitos de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pés enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, que experiência extraordinária. Que experiência. Imagina, irmãos, tem algumas pessoas que vão aí, né, naqueles, como é que chama? Quando você vai nos museus aquáticos, como que chama? Aquário, né? Olha, eu estou um pouco atrasado, né? Quando a pessoa que vai num aquário, né? Eu lembro que uma vez eu fui num aquário em Caraguatatuba, eu vi uma tartaruga, irmãos. Eu vi uma criança, né? Sarada. Falei, meu Deus, uau. Agora imagina esse povo, irmãos, sendo livres dos seus inimigos e passando num paredão de água, irmãos. Tem alguns homens que tentam pintar esse quadro ou tentar projetar em imagens, né? O que aquele povo passou de livramento por meio das águas. Irmãos, essa é uma experiência tremenda. Mas uma experiência mais tremenda ainda, irmãos, é quando você entende, irmãos, que aquele povo tiveram experiências com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo, ele abriu as águas e o povo passou. Agora você tem as águas dentro de você, as águas dentro do Espírito Santo, que pode regar a vida de pessoas, pode trazer vida a tudo aquilo que está morto. É por isso que nós cremos em cura, irmãos. É por isso que nós cremos em milagres. Aleluia! Nosso pastor pregou aqui esses dias atrás, um tempo atrás, a respeito sobre Jeremias, capítulo de número 2. Ele fala assim que o meu povo cometeu 2 males. Não é isso? Cometeu 2 males. Eles o quê? Esqueceram ou negaram
Eu que sou o manancial das águas vivas, e construíram cisternas rotas ou poços quebrados. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, nunca se esqueça que Deus é aquele que pode te conduzir em triunfo. Oh, aleluia, obrigado pela tua alegria contagiante. Eu só não vou dar um grito, irmãos, porque eu estou com o microfone, porque já estou com o microfone, e gritar ainda, né? Mas, irmãos, saber que é Deus que pode nos conduzir em triunfo, pode nos orientar, pode nos ensinar como nós devemos viver bem. Quem é que quer viver bem? Oh, aleluia. Quem é que quer viver mal? Ninguém quer, irmãos. De tristeza e de desgraça, o mundo aí fora está cheio. Está cheio. E há de se dizer que tem muitas pessoas ainda que são promovidas para o quê? Para ganhar dinheiro em cima de desgraça dos outros. Amém? Vocês estão comigo? A Bíblia também fala em Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3, versículo 14 e 17. Josué 3, de 14 a 17, diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando o sacerdote a arca da aliança, ou a presença de Deus, diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Parando-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe de cidade, de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Olha que legal, irmãos. O povo está caminhando com a presença de Deus, com a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. E de repente, irmãos, aquele rio lá, né? Tá aquele marzão, aquele rio grande, com águas. E de repente o povo coloca o pé na água e a água para e começa a represar. Imagina o nível subindo aqui e você passando. Imagina, irmãos, é algo tremendo, irmãos. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ver os livramentos de Deus, irmãos, você não tem como você falar assim, uau. Há de se dizer que algumas pessoas, quando assistem uns filmes, né, onde tem os efeitos especiais, né, porque para mim aquilo lá não são efeitos especiais, são defeitos especiais. Efeitos especiais são aquilo que Deus fez no passado, Deus faz hoje e Deus sempre fará. Amém? Então Deus é aquele que pode nos surpreender, irmãos. E Deus surpreendeu aquele povo. Eles estavam passando com a arca e de repente começou a formar um paredão de água. Imagina aquele povo presenciando isso. Sabe, irmãos, olhando para esse princípio, olhando para essa palavra chamada água, você veja que Deus tanto usou esses meios da água para trazer vida, certo? E também para o quê? Livrar pessoas da morte, ou também usar situações para que outras pessoas fossem ceifadas, ou seres forem ceifados por conta da desobediência. Nós devemos entender também, irmãos, que a água, de uma certa forma, ela tem o quê? De uma certa forma não, na verdade, em toda a sua totalidade, ela é muito benéfica para o corpo humano, amém? Eu sei que eu conheço eu conheço pessoas que há de se dizer que não gostam de água. Diga misericórdia. Não, a água ela tem que ter uma suquinha, tem que ter um docinho. Não, ela tem que ter um aroma, tem que ser água aromatizada, né? Agora a moda é isso, né? Não, ela não é refrigerante, mas é uma água aromatizada. E aí, né? Ou então uma água com gás. Sabe, irmãos, eu lembro que em momentos na minha vida, eu já sofri várias vezes por não atentar a esse princípio da água, né? De tomar água. Eu lembro que certa vez na minha vida, eu pequeno, né? Não que eu seja velho, mas há alguns anos atrás, eu tinha muitas dores nos meus rins. E aí eu ficava, meu Deus, será que a cadeira que é ruim? Será que o colchão é ruim? Aí você vai lá e gasta dinheiro com o colchão. Mas você esquece, irmãos, que muitas das vezes o teu rim, ou muitas vezes não, o teu rim nada mais é o que o filtro, para filtrar o seu sangue. Amém? Então a água ela é muito importante para o corpo humano. Então é fundamental que nós, né, igual o pastor disse quinta-feira passada, que um ser humano, uma pessoa, um adulto, ele tem que consumir 3 litros de água por dia.
Diga glória a Deus. Mas aí também, irmãos, depende muito da ocasião. Eu sei que, irmãos, que quando está calor, o que você faz? Água, 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 não é assim que está muito quente? Você quer o quê? Saciar a tua sede, matar a tua sede, não é verdade? Mas quando está frio, você quer matar a tua sede? Tem alguém que tem muita sede no frio? Muita sede no frio? E quando está no calor? Quem tem muita sede no calor? Oh, glória a Deus. Ainda mais se for uma água de coco, né? Nham, 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 né? E ainda mais num lugar, ainda que não seja, né? Ou na beira de uma praia, debaixo de um guarda-sol, uma aguinha de coco, não é assim? Tem alguém que já está falando assim, Jesus, manda minhas férias. Mas sabe, irmãos, que quando a gente começa a pensar a respeito disso, eu estava lendo uma pesquisa que você deve ingerir 35 ml de água para cada quilo de massa corpórea. Então faça as contas aí. Pega o teu peso e coloca vezes 35. Eu tenho que tomar aproximadamente 2 litros e 600 ml de água. E aí eu estudando sobre isso, irmãos, engraçado, irmãos, que quando você tem essa informação, para isso cair na sua cabeça, para isso cair dentro do teu espírito, você precisa cumprir Romanos 12, que é renovar a mente. Renovar a mente, você fala assim, eu preciso tomar água, eu preciso tomar água. Sabe por quê, irmãos? Que muitas vezes o teu corpo ele não vai dar sinalizações. A princípio, ele não te dá sinalização de sede. Vocês estão comigo? Já aconteceu isso com você ou só comigo? De você pegar e de repente você olhar assim e falar, rapaz, hoje... Aí você olha assim no relógio, já são 16h30 e esse está sendo o primeiro copo d'água. Sabe quando que eu lembrei de tomar água, irmãos? Eu estou falando isso, irmãos, mas antes que eu ministre isso para você, irmãos, eu também fui tratado, estou sendo tratado nisso, porque, irmãos, é um grande desafio para mim, porque eu preciso o quê? Me adaptar a um princípio que Deus estabeleceu. Amém? É como a gente olhar um carro, né? Pega um carro aí, não vou pegar esses carros mais novos, que agora os carros são total flex, né? Gasolina e álcool. Então se você coloca um, funciona, se você coloca o outro, funciona. Não é assim? Mas pega um carro um pouco mais antigo, volta alguns anos. Você percebe que um carro que é a gasolina, se você colocar álcool, ele pode até funcionar até um determinado ponto, mas ele começa o quê? Trazer algumas complicações por causa do quê? De algo que você colocou dentro dele, que vai o quê? Prejudicar. Estão comigo? Tem mecânico aqui que pode confirmar isso? Amém? Não tem? Então eu vou continuar com a minha tese, amém? Agora imagine, irmãos, um carro, se você deixar o nível de água baixar, se você deixar o nível de água baixar nele, o que vai acontecer? A temperatura vai subir. Né? É como assim, dizem que mulher não faz isso, né? Diz que é só homem que faz isso. Quando o marido liga para a mulher e fala assim, amor, eu não sei porquê, mas uma luzinha vermelha acendeu aqui no carro, no painel. Aí fala assim, mas qual que é? Bate uma foto, quando vai ver a luz da temperatura. Que tá. É o homem que faz isso, mulher não faz. Aí bate a foto lá, tá aquele negócio vermelho, né? Tá lá vermelho, piscando, piscando, e aí começa a fumaçar o capô. Aí fala assim, amor, tá fumaçando o capô. Aí fala assim, mas você colocou água? Ah, e vai água? Não é assim? Já ouviu algum caso assim? Então, irmãos, percebe-se que, irmãos, que muitas vezes, irmãos, a gente acha que o nosso corpo só funciona de um jeito. Ah, não, eu posso fazer qualquer coisa que não vai dar problema. Irmãos, eu tenho um amigo que ele sempre diz assim, irmãos, quer você faça, quer você não faça. Lá na frente, um dia a conta chega. E às vezes você vai colher resultados daquilo que você tem feito. O que você faz hoje, você vai colher lá na frente. Não tem como você plantar hoje e colher amanhã, irmãos. A tua vida não é pautada em fast food. Amém? Então, ou seja, tem uma consequência lá na frente. Então, se você não disciplinar a sua vida hoje, você pode trazer complicações lá na frente. E como eu estava dizendo, teve época da minha vida que, assim, eu tinha muitas dores nos rins. Aí eu fui percebendo que eu não tomava água. E eu não tomava água, sabe quando, irmãos? Em período de calor. Agora imagina no frio. Você já não tomava água no calor, que é calor? Imagine no frio. Aí que comecei a perceber, eu comecei a olhar, quando eu fui lá no banheiro, né? Fui no banheiro fazer o número 1, né? É óbvio, né? E aí, quando eu fui fazer,
eu percebi que o meu xixi, ou a urina, ela começou a sair avermelhada. E eu falei, meu Deus, o meu espírito está indo embora. E começou a sair avermelhado. E eu fiquei com medo, irmãos, eu comecei a tremer. Eu falei, meu Deus, será que eu estou morrendo agora? Furou algum caninho de sangue aqui, está indo sangue junto. E eu fiquei preocupado, irmãos. Por quê? Porque os nossos rins, eles são responsáveis para quê? Para filtrar o nosso sangue. Então a água, irmãos, ela tem uma suma importância no corpo humano, ao ponto de quê? De trazer lubrificações às articulações e também ajudar com que o teu sangue também se equilibre também em sua filtração, né? Como eu disse, você precisa de 35 ml de água para cada 1 quilo do seu corpo. Então, você vai tomar aproximadamente de 2,5 litros a 3 litros. Tem alguns que vão tomar até 4 litros. Já ouvi falar de pessoas que tomam até 7 litros de água por dia. 7 litros de água por dia. Só que, irmãos, você fala assim, mas aí tomar muito não vai fazer mal? Depende muito da pessoa. Se uma pessoa ela tem problemas cardíacos e problemas renais, pode ser que isso também complique para a vida dela. Então, tudo precisa de um equilíbrio. Então, se você está tomando muita água, também procure um médico, né? E verificar assim, que não é muito normal isso não, tomar 7 litros de água, amém? Embora a água seja a melhor bebida a ingerir, para satisfazer a sede, pode também recorrer-se a outros tipos de líquido, né? Por exemplo, alguns como chás, né? Então, sem açúcar. Por quê? Porque açúcar, como diz o nosso pastor, e como também tem estudo sobre isso, o açúcar são um dos maiores propagadores de inflamações do corpo humano. Né? Eu sei que muitas vezes a gente gosta de uma coisa docinha. Quem não gosta de um docinho depois da refeição, não é verdade? Não é verdade? Um chocolate, meu Deus. Mas olha aqui, ó. Olha o que uma indústria de refrigerante, ela diz assim, ó. Um refrigerante X, ele tem um pH, né? Eu vou chegar nessa parte do pH da água, porque a água, ela tem a sua forma, né? Os líquidos, ele tem as suas formas de medir ela, que varia de 0 a 14. Mas qual é a parte neutra de uma água? A parte neutra de uma água, ela é considerada como o número 7. O 7 é o ponto neutro para medição do pH ou do potencial hidrogeniônico. Oh, glória, saiu. De vez em quando dá uma engasgada, mas vai lá, né? Mas então assim, ele mede o quanto de oxigênio tem naquele líquido, naquela água. E às vezes quando você começa a ver alguns vídeos, né? Eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube e eu achei muito interessante. E eu vi que tinha algumas pessoas que, para saber a medição da água, para ver se a água é boa, se não é. Tem algumas pessoas que falam assim, não, vou comprar essa água porque essa água é cara. E essa água aqui, ela vai me lubrificar, vai me limpar de tudo. Né? Tem outros que falam que não, vou comprar essa água porque essa água é baratinha, porque a água está tudo bem. Tem alguns que nem compram água, tem uns que já vai na torneira mesmo. Irmãos, mas o que tem a ver isso, irmãos? Eu não estou aqui falando de preço de água, eu estou querendo falar aqui, irmãos, que nós como filhos de Deus, irmãos, nós lemos as Escrituras, mas nós precisamos criar o hábito de ler aquilo que nós estamos se alimentando e aquilo que estamos ingerindo. Amém? Por quê, irmãos? Porque o pH sanguíneo, ele varia entre 7,35, no seu potencial de 7,35 a 7,45. Então, para que o teu sangue funcione bem, na sua oxigenação também, ele vai precisar de água. E para a água funcionar bem, qual o pH ideal? Né? É o pH alcalino. Eu até brinquei quinta-feira, né, Will? Que a água ela precisa ser alcalina, porque a alcalina ela vai o quê? Ela vai equilibrar, ela vai trazer equilíbrio. Certo? Agora, se ela tem um pH de acidez, o que vai acontecer? Ela vai o quê? Quando você pensa em acidez, você vai pensar em algo que acelera os processos. E vai trazer o quê? Vai trazer um processo de envelhecimento da sua célula. Mas quando é algo alcalino, eu até brinquei com o Will e a Laís, como que a gente faz para a água ficar alcalina? Alguém sabe me dizer?
para você deixar a água alcalina. Eu até brinquei com o Will e disse assim, é só você colocar algumas pilhas dentro da água. E a água fica alcalina. Não, irmãos, pelo amor de Deus, você não vai chegar na sua casa agora, tirar as pilhas do controle e colocar dentro de um pote d'água e falar assim, agora eu vou tomar água alcalina, Rayovac. Não, você não vai fazer isso, irmãos. Mas você precisa, irmãos, conhecer aquilo que você está ingerindo, aquilo que você está bebendo. Porque, irmãos, muitas vezes a gente vai lá no mercado, a gente vê aquelas prateleiras, né? Dependendo do hipermercado, você vê lá 10, 15 tipos de água, e você fala, não, vou pegar, deixa eu ver assim, essa está um valor X, essa está aqui, essa aqui. De repente, quando você olha para um lado, você vê aquela embalagem bonita. Você fala, é essa. Porque é essa. E aí você acaba ingerindo e você não sabe. Se é a água que você está ingerindo, ela é alcalina ou ela tem um pH de acidez. Amém? Então a gente temos que entender que, por quê? Porque a água, ela é fundamental para manter o equilíbrio da sua saúde, do seu sangue. E algo tão interessante também, que ela vai ajudar nas secreções corporais. Já viu aquela pessoa no tempo de calor, quando você toma muita água, o que vai acontecer? Você vai suar muito, não é verdade? Mas tem pessoa que quando não toma água, num calor faz o quê? Vai suar? Sua bem pouco. Mas quanto mais líquido, o que acontece? Automaticamente o teu corpo ele passa o quê? Pelo processo de filtração, onde as toxinas, elas são liberadas através de líquidos. Agora, como que elas vão ser liberadas, irmãos, se não há líquido no nosso corpo, se não há água no nosso corpo? Não tem como a água ajudar, amém? Então, irmãos, eu quero te ensinar nessa noite que você precisa aprender o hábito de tomar água. Abrir mão de algumas coisas industrializadas, porque essas coisas industrializadas, irmãos, ela pode te dar um prazer. Ela pode te dar um prazer, mas lá na frente ela vai te cobrar caro. Como eu disse, né, eu estou aqui só ensaiando, só falando aqui a respeito do refrigerante. A água, para que ela se equilibre com o sangue, né, que o pH do sangue é de 7,35 a 7,45, então a água ideal é de 7 para frente, certo? De 7 até 14, está uma maravilha, você pode tomar essa água. Agora, se ela for abaixo, irmãos, tome cuidado. Porque, por exemplo, uma água gaseificada, o seu pH, eles podem até colocar lá uma água gaseificada, aí tem lá um nível de sódio, né, que também faz um mal, não é verdade? Que aí te dá mais sede. E aí você vê lá o pH lá, 7,36. Aí fala, uau, essa água está equilibrada com o meu sangue. Perfeita. E quando na verdade, irmão, se você for fazer um teste a respeito disso, você vai perceber que aquilo que você está tomando não é exatamente aquilo que estão te vendendo. E aí eu vi um dos vídeos na internet. E aí se você quer ver uns vídeos assim, de você entender um pouco sobre o pH da água que você toma, é simples. Quantos aqui, eu creio que nós como cristãos já tomamos suco de uva, né? Suco integral, sem açúcar e sem conservante. Aí você toma, depois você tomou um copão de suco, o que você faz? Coloca o copo. Não fica um restinho lá, algumas gotas, no fundo do copo, fica até meio roxo no fundo do copo. Você pega um copo de 200 ml de água e você coloca água lá. Você vai perceber que a água vai ficar um pouco rosa. Quando o pH dela está abaixo de 7. Se você olhar na internet, você vai ver uma tabela. Existe uma tabela de 0 a 14. E tem as cores do pH da água. Certo? E aí, se você pegar uma água de pH 10, 10,5, 11, 12... Uma vez que você pega essa água com pH alto e você coloca dentro daquele copo de suco, aqueles restinhos de suco de uva, você percebe que a água fica azul. Aí você fala, uau, eu esperava que vocês iam dizer isso. Vocês não disseram uau porque eu não trouxe meus experimentos, né, Dani? Da próxima vez, né? Cenas do próximo capítulo. Brincadeira, irmãos. Mas aí, irmãos, nós precisamos aprender, irmãos, que nós precisamos o quê? Melhorar a nossa saúde. Como eu disse, uma empresa de refrigerante, se você não sabe, um copo de refrigerante de 200 ml, o pH desse refrigerante é de 2,5. O teu sangue é 7,35 ou 7,40. Então, se ele está 2,5, isso equivale ao quê? Que ele está muito
ácido. E o que vai acontecer? O que você precisa para equilibrar isso? Você precisa tomar muita água. Então, aproximadamente 32, 33 copos de água. Depois que você tomou um copinho de... Não vou falar marca, não vou dar crédito. E olha o que ele diz, ó, a empresa, ela diz assim, ó, o pH, ele é baixo do refrigerante X. Tem uma função importante, olha o que eles dizem, tem uma função importante. Quando fala para você se tem uma função importante, você fala, uau, lá vem aí, né? Porque aquele refrigerante X é o, né? É o top. Não é verdade? Não revela o segredo. Aí ele diz assim, ó, o pH baixo tem uma função importante: intensificar o sabor e evitar o desenvolvimento microbiológico. Quem está preocupado com esse negócio de microbiológico? Ninguém está. A pessoa está preocupada, sabe com o prazer. Porque se eu tomo aquele refrigerante X, com uma pizza ainda, não é assim? Vocês estão comigo? Tem alguns que já estão assim, ó. Eu vou tomar água aqui, vou tomar. Sai desse corpo que não te pertence. Vocês gostam, né, irmãos? Só Deus sabe o que eu estou passando aqui. Então ele diz assim, para evitar desenvolvimento microbiológico, aí fala assim, os refrigerantes são bebidas seguras que podem fazer parte de uma dieta saudável. Olha só, eu vou tomar refrigerante e vou ficar fitness, não preciso nem de academia. Vai nessa, irmão, vai nessa. Vai tomando refrigerante. Que você vai ver os seus dias, sabe o que, ó? O processo da senha para o céu chega mais rápido, viu? Então, irmão, se você não quer ter problemas futuros, de doença, irmãos, corte refrigerante. Eu já estou praticamente 2 meses sem tomar refrigerante, irmãos. E eu sei que quando eu vou no restaurante, eu olho lá assim, eu fico assim. Eu fico igual aqueles cachorros quando olha a televisão deles, né? Vê aquele frango girando assim, né? E eu fico assim, né? Aí depois eu peguei e falei assim, eu falei assim, não, acho que eu vou tomar uma água com gás. Mas eu falo. Aí eu percebi que também a água com gás não vai ser bom para mim. Porque estava me dando dores nos rins. Aí eu comia aquela comida, né? Comia aquela comida e de repente tinha uma hora que, determinada hora do almoço, eu já estava até engasgado, né? Porque eu estava entalado e precisava tomar alguma coisa. Mas sabe, irmãos, o que a gente tem que aprender? Que também não é bom você comer, né? Se alimentar e tomar água junto. Porque imagina a mistura que fica lá dentro. Eu sei que outrora vai misturar, irmãos. Mas sabe o que acontece? Se você deixa de tomar água e se alimenta, sabe o que acontece? Você pode também ter problema, sabe o quê? Com as constipação, irmãos. Ou com o problema, sabe o quê? De você ir ao banheiro. Eu tenho intestino preso. Se você tem intestino preso, irmãos, sabe que é porque você está tomando pouca água. Porque automaticamente, irmãos, o alimento que você ingere, irmãos, imagina o seu estômago, tanto ácido gráfico, né? Que há dentro de você, na hora que você está se alimentando. Então imagine tanto ácido que tem ali, para corroer a comida. E se você não tomar água, o que pode acontecer, irmãos? Não é verdade? Então nós precisamos cuidar da nossa vida. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. E se nós somos templo do Espírito, de quem é a responsabilidade de cuidar do templo do Espírito? Somos nós. Deus não nos isentou. Não, Deus cuida de mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas um copo de refrigerante eu não abro mão. Não, querido, você tem que aprender a receber instruções. Eu sei, irmãos, que um culto de ensino, muitas vezes não vai agradar ouvidos de pessoas. Como eu vou ser sincero com você, já teve momentos, irmãos, que às vezes eu estava num culto de ensino e eu falava assim, eu tenho que ouvir isso. Irmão, você tem que ouvir porque é segurança para você. Vou dizer de novo, vou dizer para você que está me assistindo. Você precisa aprender a vir para cultos de ensino, porque esses cultos de ensino te libertam. Senão Jesus não teria dito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Porque nós temos uma mania de sermos muito espirituais e negligenciando a nossa vida terrena aqui na terra, que nós temos que cuidar da nossa vida. Amém? Então, o hábito de tomar água, o que ela vai fazer? Vai auxiliar nos processos de digestão dos alimentos, ou seja, se você estiver bem hidratado, você terá uma ótima digestão. Né? Um dos conselhos a respeito de você tomar a água, você toma 30 minutos antes de você almoçar ou jantar, e depois, né, uns 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ou 1 hora depois. Mas não deixe de tomar água, irmãos, não esqueça não. Porque às vezes, sabe o que acontece? A tua alma, muitas vezes, ela vai pedir aquele copinho docinho. Vai te pedir para que você tome, não, isso é só um copinho, isso é só um copinho. Às vezes condenamos, né? Condenamos pessoas, não, fulano de tal, né? Quando não era cristão, bebia, fumava, fazia isso, né? Era o maior cachaceiro. Aí depois virou crente e não bebe mais. Mas sabe por que não bebe mais, irmãos? Não bebe, não é porque a religião o proíbe, é porque a palavra libertou. Se a palavra liberta pessoas de beber, de tomar cerveja, de tomar pinga, cachaça, a palavra de Deus também tem o mesmo poder de te libertar de você de tomar refrigerante. Tem poder, irmãos, porque isso vai fazer com que, sabe, os teus dias aumentarão, irmãos. Você vai ter qualidade de vida. Se você tomar água, fica um dia sem tomar água, fica um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem tomar água. Daqui a pouco, irmão, você está assim, ó. Você já está começando a ter algumas visões. Aí você faz igual aqueles desenhos animados, né? Quando o cara está com muita sede, ele tem umas miragens, né? Aí você vai ver as miragens que você vai ter. Aí daqui a pouco você vai ver, sabe o quê? Tudo escurecer. E você não vai acordar, você vai ser transladado da sua casa, de onde você estiver, para o hospital. Então você precisa aprender, irmãos, a tomar água. E você precisa aprender que tipo de água você está tomando. Tem algumas fórmulas aí na internet que ensinam, olha, você pega água isso, aquilo, e faz isso, faz aquilo, outro. E começa a usar alguns meios, certo? Mas eu não estou aqui, irmãos, para fazer propaganda de tal produto, A ou B ou C. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que você precisa criar o hábito de tomar água, mesmo que a tua cabeça, mesmo que o teu cérebro não dê informações para você tomar água. Sabe, mesmo sem vontade, faça sem vontade. Amém? Eu sei que algumas pessoas já estão com a garganta seca, mas eu vou tomar por você, tá bom? Você pode dizer, nossa, mas esse pastor fala muito, né? Hidratado. A água, ela ajuda no seu metabolismo, quando você se alimenta, ou seja, todas as reações químicas do corpo humano vão funcionar muito bem, se o corpo estiver bem hidratado. Olha que interessante. A água, ela ajuda a combater a temperatura do seu corpo. Já viu uma pessoa com febre? Ela começa a suar, mas dá água para ela, para você ver se ela não começa a melhorar. Começa a dar água. A gente tem aquela mania de dar um comprimido, dar umas gotinhas lá, né? E só molhar o fundo do copo, né? Toma aí esse remédio que vai ficar bom. Irmão, dá água, irmão, pra você ver se o radiador do abençoado não vai funcionar bem. Dá água, irmãos. Mas dá uma água, né, que você precisa entender que ela tem que ter um pH bom. Porque isso vai trazer segurança, amém? A água, ela vai combater, sabe o quê? Acne, estrias e celulite. Eita glória! Eita Jesus, meu Deus. Tem gente gastando dinheiro, né? Eu vou ter que comprar aquele creme, porque o creme que fez lá, que limpou a pele. Olha a pele daquela pessoa. Irmãos, televisão é só mentira, irmãos. Ele pega aquela imagem lá e faz, nossa, porque eu passei 15 dias esse creme e ficou, ó, pele de pêssego, né? Como que é, né? Assim? Vai, irmãos, tome água, irmãos. É bom e barato. Você entendeu? Água é vida, irmãos. Como diz um vídeo lá no Nordeste, né? Cuscuz é vida. Eu estou falando aqui que água é vida. Amém? Então pare de tomar refrigerante. Se você não quer ter estria, celulite, irmãos, corta refrigerante da sua vida. Para que você lá na frente fique, ai. Só parar, irmãos. Para de tomar refrigerante. Cuida da sua alimentação, irmãos. Você é aquilo que você se alimenta, irmãos. Se você se alimentar errado,
você vai ter um fim de forma errada. E Deus não quer isso para você. Se você tem hábitos errados de beber água, irmãos, melhore isso. Amém? A água também ela vai diminuir o inchaço do seu corpo, dos pés e das articulações. Se você, a melhor receita de manhã é você, quando você acordar, você tomar um copão bem cheio de água. Ninguém quer tomar água de manhã, né? Eu lembro, irmãos, que as primeiras vezes que eu fui tomar água, de manhã, eu falei, rapaz, tomar água, logo de manhã. Eu queria um cafezinho, um leitinho. Desculpa, pastor, me perdoa. Né? Eu tomar um cafezinho quente. Vocês gostam, né? Eu falei isso só para vocês verem. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente não tem o hábito de tomar água de manhã, mas a água, se tomar um copo de manhã, em jejum, irmãos, vai melhorar o quê? A lubrificação dos seus ossos, das suas articulações. Então Deus não quer que você seja o quê? Uma fechadura enferrujada. Quando você desce a escada, sai trá, 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 trá. Não, irmãos, tome água, você vai ver que vai melhorar. Amém? Aleluia. Hoje vocês vão sair daqui, irmãos. E você que está me assistindo, você vai dormir e vai ver assim, ó. Água, vai ver o pastor Roberto, água. Irmãos, que você durma ouvindo a minha voz, do pastor Roberto. Mas a sobração em água. Irmãos, vai ser bênção para a sua vida, meu irmão. Eu vou falar tanto de água, irmãos, que você vai pegar nojo de refrigerante. Amém? Vocês me amam ainda? Guarda as suas pedras. Eu lembro, irmãos, que quando eu não tinha esse hábito, o hábito de tomar água, eu olhava assim para a minha aliança, irmãos, e eu olhava assim, mas começava a doer o meu dedo, irmãos, porque o meu corpo estava todo inchado. Por quê? Porque quando o corpo tem pouca água, o que acontece? O corpo ali está trabalhando, os rins estão trabalhando, e ele começa a reter líquido, porque ele tem que ter um limite de água no seu corpo. Para quê? Para que o teu organismo funcione. Agora, quando você não tem, irmãos, o que acontece? O teu corpo não vai expelir água para fora. Então, irmãos, veja bem. Quando você for no banheiro, se você quer saber se você está tomando água ou não, olhe para o teu xixi, para a tua urina. Faça como o gato. Né? O gato não faz assim, quando ele faz o número 2, ele... Não é assim? Né? Quando você for para o banheiro, você faz o quê? Nosso pastor não fez aqui o negócio da vaca, então eu vou fazer... Né? Quando você for para o banheiro, você fez xixi, você faz assim, ó. Né? Então faça isso, irmãos. Mas olha, você percebe se você está negligenciando, irmãos. Percebe se você está negligenciando. Aleluia, oh glória. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Amém. Então a água também ela vai o quê? Prevenir o aparecimento de pedras nos rins. Lembra que eu disse? Quando você percebe, irmãos, que você está com algumas dores aqui atrás, né, do lado aqui, uma queimação, pode perceber, você pode ver, faça uma análise sobre a sua vida. Você pode ver que você não está tomando água. Não, pastor, eu não tomo 2 litros de água, mas pelo menos 1 litro daquele bendito lá eu estou tomando. Então, irmão, você não sabe como isso está te prejudicando. Eu não quero, irmãos, não quero que você morra cedo. Eu quero que você espere juntamente comigo a vinda de Jesus. Nós vamos subir junto, irmãos. E se Jesus não vier antes, irmãos, nós vamos pregar a palavra de Deus por muitos anos. O apóstolo Bud, ele mesmo falou, irmãos, eu simplesmente estou colhendo frutos daquilo que eu plantei. Alguns contam que o apóstolo Bud pregava com 1 litro de refrigerante aqui, ó, uma canecona gelada de refrigerante. E aí os rins foram prejudicados. Infelizmente o apóstolo Bud, ele partiu por o Senhor. Mas percebe, irmãos, se a gente não negligencia isso, se a gente não negligenciar os ensinamentos, irmãos, se a gente atentarmos isso, isso pode nos dar vida, irmãos. Amém? A água também ela nos ajuda a emagrecer, não é assim? Oh, glória. Quando eu falo emagrecer, só 3 pessoas falaram amém. Né? Sabe por quê? Porque você sabe que é difícil, né? Quando você vê aquele bolo gostoso, bonitão lá, aquele bolo de chocolate, isso aqui. Aí você olha na geladeira e você pega e fala assim. Aí você fala assim, bolo, eu vou devorar você. Aí você começa a tomar água. Aí você enche a boca d'água, né? Aí fica ali, você vai tomando água bem devagarzinho, até aquela vontade de passar.
Vontade passa, irmãos. Então, quando te der vontade para você falar, não, eu quero emagrecer. Aí pessoas entram para a academia, mas elas não fecham a boca. Não cuidam da alimentação. E aí faz o quê? Não, mês que vem eu começo. Mês que vem eu começo. Deus está vendo. Diga assim, fala a Deus. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, eu quero finalizar essa aula, que quando você for ao mercado, ou você for estudar um pouco a respeito da água, né, procura ler os rótulos daquilo que você está tomando. Procura. Né, não vai pela cor, não. Não vai pela cor da embalagem. Porque pela cor da embalagem você fala, esse produto que é bom. Tome cuidado com os produtos industrializados, irmãos. Tome cuidado com os produtos industrializados, porque, irmãos, tem cara de ser bonito, tem cara de te dar prazer, irmãos. Mas muitas das vezes isso vai te cobrar lá na frente. Né? Um dos conselhos, tem alguns meios que você pode falar, Roberto, mas como então que eu vou controlar essa questão, saber o controle do pH? Tem alguns acessórios, tem, por exemplo, os filtros, né? Tem os filtros de barro, mas não é só o filtro de barro que você vai usar aqui, diz que é bom. Irmãos, você tem que verificar as velas desse filtro, para verificar se são boas, se realmente elas filtram. Porque, por exemplo, a questão do cloro, né? A questão do cloro que é um produto que vai matar os germes da água. Só que, irmãos, ele não controla o pH da água. E existem alguns filtros que também proporcionam isso, que aumentam o pH da água. E sabe, irmãos, tem algumas mudanças de hábitos. Né? Corte isso, irmãos. Ah, pastor, mas tá barato, tá na promoção. Aquela geladinha, aquela morena gelada de 2 litros, tá barato, pastor. De 2 litros, de 10 reais. Não, aí coloca lá, de 12 reais, tá por 4 reais. Ah, pastor, essa eu não perdoo, não. Porque promoção é revelação de Deus. Revelação de Deus. Olha como Deus é bom. Deus me trouxe hoje no mercado para comprar a bendito refrigerante. Fala, olha, Deus é bom, hein? Aí usa até o versículo bíblico, né? De Isaías, se me ouvires, comereis o melhor dessa terra e bebereis também. Então, irmãos, vamos ser prudentes. Vamos procurar se alimentar bem. O se alimentar bem nem sempre é o mais caro, mas também nem sempre é o mais barato. Você precisa cuidar da sua saúde. Eu falo por experiência própria, irmãos. Eu cortei o leite. Eu já tenho mais ou menos, acho que uns 6 meses que eu não tomo leite. E eu lembro que nos primeiros meses, irmãos, doía o meu estômago. Doía muito. E eu falava, não, vou tomar só uma xicrinha para amenizar. Eu sei que o foco aqui não é leite, irmãos, é água. Mas sabe, irmãos, quando a gente tem algumas disciplinas, você vai perceber a mudança da sua vida. Quando você cria o hábito de tomar água, irmãos, sabe o que acontece? Você vai perceber que você vai ficar até menos cansado. Uma pessoa que deixa de tomar água, você vai perceber que ela chega em casa, se ela tem trabalho o dia todo e não toma água, ela chega em casa com cara de derrota, né? Então, irmãos, Deus não chamou você para ter cara de derrota. Deus já te colocou na posição de mais que vencedor, vitorioso. E Deus quer que você seja um sucesso e uma bênção, aonde Deus te colocou. Mas discipline. Abra mão. Ah, pastor, mas eu não tenho condição de comprar água boa. Irmãos, não estou dizendo para comprar água boa, não, irmãos. Eu tomo água da torneira também, irmãos. Eu só preciso o quê? Fazer um investimento um pouquinho mais, coloca um filtro. E está tudo certo. Você vai perceber, irmãos, que seus dias serão melhores. Não é só por causa da água, é porque você está obedecendo princípios que Deus deixou. Porque se Deus colocou água no mundo, irmãos, é porque isso ia servir para o bom funcionamento dos seus filhos. Senão ele tinha feito um mar de... Vocês querem que eu fale, mas eu não vou falar. Eu não vou fazer merchandising aqui pro... Não é verdade? Mas amém, irmãos? Eu espero, irmãos, que através do Espírito Santo,
você receba essas instruções, não como pegação no seu pé, mas instruções para salvar a sua vida, melhorar a tua saúde. Porque estamos falando sobre cura divina e saúde física também, irmãos. Se o meu corpo vai bem, o meu espírito também vai bem. Não adianta o meu espírito estar bem e o meu corpo estar em doença. Amém? Existe uma lei do espírito de vida que opera no seu corpo, mas para ela operar, você também precisa obedecer princípios, amém? Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!